Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Ledges Indoor no YouTube. Eu sou Danilo Coelho e no vídeo de hoje a gente vai passar para vocês como fazer o controle da climatização dentro da sua estufa, um dos parâmetros mais importantes para você ter um crescimento saudável das suas plantas. Vamos entender como a climatização influencia tanto no crescimento das plantas, quais os equipamentos necessários para você conseguir controlar tudo isso e quais são os parâmetros mais ideais para que esse crescimento aconteça de uma forma acelerada. Então não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Bora pro vídeo! Dentro da nossa estufa, tudo tem que estar conectado, A parte da iluminação, a climatização, umidade e temperatura. Então, por exemplo, quando você tem uma temperatura alta no seu ambiente, as plantas elas tendem mais a transpirar. E com isso, elas conseguem, absorver a água que você está usando ali para regar e fazer essa transpiração da forma correta. Claro, isso vai depender da fase do cultivo que você está. Se você está no vegetativo e uma temperatura baixa, a planta ela não vai conseguir fazer a transpiração. Então toda a rega que você colocar ali no vaso, ela não vai conseguir absorver. Então você vai ver que o vaso vai ficar pesado por muitos dias, porque a planta não está conseguindo fazer essa transpiração. Quando a gente olha para a umidade, também precisa ter esse controle, A umidade muito alta, a chance de mofo é praticamente certa. E já com a umidade baixa, as folhas começam a ressecar e o crescimento dele fica estagnado. Claro, isso vai depender sempre da fase vegetativa e fase de floração. Como a gente já falou em outros vídeos, fase vegetativa suporta umidades mais altas, mas quando eu falo umidade mais alta, não significa que vai ser 90%, 100%. Vai ser uma umidade ali entre 60% e 70%. Você só vai trabalhar com essa umidade muito elevada em fases ali de propagação, Já numa floração, por exemplo, umidades ali 40%, 50%, Então entender certinho qual fase do cultivo você tá. Sendo fase vegetativa, a gente precisa de muita transpiração. Então vamos colocar temperaturas mais altas e umidade mais alta. E o segredo do bom crescimento, em relação à temperatura e umidade, vai estar sempre na relação entre elas, que a gente chama de VPD. E o VPD, basicamente ele vai medir o quanto a umidade consegue segurar em relação à temperatura para fazer essa relação de VPD. Então por isso que vocês encontram na internet essas tabelinhas ali para o cultivo de cannabis, que é relacionado a isso. Se eu tiver na temperatura X, quanto de umidade eu tenho que estar, dependendo da fase do meu cultivo, Então essa tabelinha ajuda bastante a você ir fazendo esse controle para manter sempre uma boa transpiração na sua planta. O primeiro item aí mais importante, independente se você vai fazer aquele controle exato de VPD ou não, é o termigrômetro. Porque é nele que você vai conseguir entender qual que é a temperatura que está naquele ambiente e qual que é a umidade. Então se você não tiver um aparelho que vá te mostrar essas informações, você não vai conseguir nem tirar nenhum parâmetro ali para tentar controlar o VPD. Então, independente disso, a gente precisa do termigrômetro. Por quê? Temperaturas acima de 30 graus não é bom para o cultivo. Temperaturas abaixo ali de 16, 15 graus não é bom para o cultivo. Umidades muito elevadas, muito baixas, como a gente falou, não é boa. Então, com o aparelhinho, você vai conseguir ter esse acompanhamento diário, já que a gente tem uma variação climática no nosso dia muito grande, vai ser ele que você vai conseguir ter esse acompanhamento para saber, minha plantinha está travada, mas eu sei que o problema é por conta da temperatura alta, é por conta da temperatura baixa, e não vai ficar mexendo ali em alimentação, outras coisas, que não é o problema no caso. O termigrômetro da Ledges Indoor, ele tem um medidor no aparelho e na ponta aqui do cabo tem um sensor também. Esse cabinho, ele mede só temperatura, então eu sempre indico você deixar esse sensor na altura da planta. Então conforme a planta vai crescendo, você vai deixando esse sensor bem do ladinho ali para você saber quanto que está batendo de temperatura no topo da planta. Já o aparelho, você pode deixar ali num cestinho dentro da estufa ou apoiado em cima ali, para você entender qual que é a umidade e temperatura que está também ali nesse ambiente. Além de você fazer a medição, o acompanhamento da temperatura e umidade, precisamos ter os equipamentos que vão fazer circulação de ar, troca de ar, limpeza de odor e assim por diante. Então o primeiro item que eu falo aqui é o ventilador. Normalmente você vai posicionar ele entre o topo da planta e o painel. Então ele serve para circular o ar, não deixar a umidade parada, fortalecer o caule da planta e com isso melhorar o crescimento. E lembra que a gente falou que a planta transpira? Essa transpiração ocorre pelas folhas, principalmente embaixo das folhas tem os estômatos que ficam fazendo essa transpiração.
Conforme vai saindo esse líquido, a folha tende a ficar úmida. Então o ventilador ajuda a secar essa folha e não deixar uma umidade elevada ali no grow. Já o nosso exaustor, ele serve para fazer a circulação de ar. Se você tem algum problema com o odor, esse exaustor ele tá pegando o ar da minha estufa e jogando para fora, mas ali fora é vizinho, tá indo cheiro, alguma coisa do tipo. A gente vai ter o filtro de carvão, que vai ser conectado no exaustor, e conforme o exaustor puxa o fluxo de ar, esse fluxo ele entra no carvão, faz toda a limpeza ali do odor e sai do outro lado do exaustor sem odor nenhum. Agora eu vou falar para vocês os parâmetros mais indicados aí, né, mais normais da gente seguir no nosso cultivo, tanto na vegetação quanto na floração. Então na vegetação a gente vai trabalhar com temperaturas entre 24 e 28 graus, pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Abaixo de 24 eu não indico muito para a fase vegetativa, a gente precisa ter uma temperatura maior para ela transpirar e uma umidade entre 60 e 70%. Então, quer bater aquele VPD na régua, você tem que ver detalhadamente qual que é a sua temperatura e ajustar o VPD mais ideal ali, ou vice-versa. Já na fase de floração, a gente vai trabalhar com temperaturas um pouco mais baixas, entre 22 e 26 graus, dependendo do momento da floração, até um pouco menos do que 22. E a nossa umidade vai estar trabalhando ali entre 40, 50, 55% ali no limite, tá? E menos do que 40 também não é indicado, porque senão o ambiente vai ficar muito seco. Então você conseguindo trabalhar dentro dessas faixas, tanto na fase vegetativa quanto na floração, você pode ter certeza que o metabolismo da planta vai estar fluindo ali certinho, a transpiração, o VPD vai estar alinhado e você vai ter absorção de nutriente, crescimento rápido e assim por diante. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou fazer um checklist rapidinho para vocês não esquecerem de nenhum item no seu cultivo. Então, termigrômetro para acompanhamento de informação, né, de temperatura e umidade, ventilador para manter ali a umidade não ficar parada nas folhas, circular o ar e manter suas plantas fortes, exaustor para entrada de ar e saída de ar, né, fazer aquela circulação e não deixar o ambiente ali ficar quente ou com o ar muito tempo parado, né, ter aquela renovação ali pelo menos uma vez por minuto, e o filtro de carvão para você não ter nenhum odor saindo do seu cultivo. Com esses itens, né, você conseguindo colocar todos eles dentro do seu cultivo, vai ser muito mais fácil de você fazer o controle e ter a transpiração ideal ali nas suas plantas. Então é isso, galera. Agora vocês já sabem perfeitamente como manter um clima ideal dentro da sua estufa para ter um crescimento acelerado. E todos os produtos que a gente mostrou aqui nesse vídeo, você encontra no site da Let's Indoor, no app da Let's Indoor ou aqui na nossa loja física. E o link de todos esses equipamentos a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de comentar no vídeo o que você achou. Já usou um produto desse da Let's Indoor? Como que tá indo no seu cultivo, né? Conta um pouquinho pra galera aí também. E deixa o like, se inscreve e compartilha, porque com certeza tem um amigo cultivador aí que tá precisando dessas dicas. Tamo junto!